Então, o assunto de transistores, bipolar e de junção, quando a gente fala inicialmente do conteúdo de transistores, a gente vai entender o transistor como sendo um elemento com 3 cristais dopados. E até agora a gente tinha trabalhado com o diodo retificador, que é o diodo comum, e tinha trabalhado com o diodo Zener, que é um diodo com características especiais, que lhe permitiam conduzir nos dois sentidos. E no caso do transistor, o que muda do transistor para os diodos é que na verdade foi acrescentada uma camada a mais. Então, quando você tem o diodo, seja Zener ou seja o diodo retificador, que é o primeiro diodo que a gente viu, você tinha 2 cristais dopados sobrepostos, um cristal do tipo N com um cristal do tipo P. Tinha a região aqui da justaposição, que era que a gente chamava de barreira de potencial. E aí você tinha 2 elementos dopados, um com excesso de elétrons e outro com carência. E na hora que você colocava os dois justapostos, você tinha a formação de uma barreira de potencial na região onde acontecia o contato entre esses dois cristais, né? No caso do transistor, foi acrescentada uma camada a mais, certo? Então, por exemplo, se você tem aqui dois cristais dopados e eu tenho um diodo comum e acrescento, por exemplo, uma outra camada aqui, certo? E aí vai haver a formação de uma nova junção. E aí eu posso colocar aqui uma camada do tipo N. E aí eu vou formar 2 barreiras de potencial aqui, né? Então aqui vai se formar uma outra barreira de potencial aqui, certo? Vou botar aqui 2 linhas, aqui uma linha, certo? E aí eu poderia ter acrescentado, por exemplo, a gente tinha o diodo como sendo esses 2 camaradas aqui, acrescentei esse aqui, mas eu poderia ter acrescentado uma outra camada aqui, certo? Então eu poderia ter acrescentado um novo cristal dopado desse outro lado. E aí esse cristal dopado, ele poderia ser um cristal dopado do tipo P, e aí eu ia ter a formação desse elemento aqui, por exemplo, PNP, certo? Quer dizer que se eu pegar essa ideia, eu posso entender que se eu tiver, por exemplo, um diodo, a gente viu que o diodo ele tem o ânodo e tem o cátodo. O ânodo sendo a parte P e o cátodo sendo a parte N, né? Então quer dizer que se simplesmente eu pegar e juntar um novo diodo aí, né? Se eu pegar e juntar um novo diodo, um transistor, né? É a pergunta que a gente sempre se faz quando a gente está falando sobre os transistores bipolares, né? Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um diodo aí, né? E junto com o diodo nessa posição aqui, por exemplo, ó, certo? Então aqui continua sendo o N do outro diodo e aqui continua sendo a parte P do outro diodo. Então quer dizer que aqui eu vou ter um P, NP, né? E aí será que se eu fizer isso no laboratório, eu vou ter um transistor, certo? Fazendo um pequeno jump aqui, tirando um terminal central aqui no meio, por exemplo, né? Porque o transistor ele é formado por 3 terminais, né? 1, 2 e 3. Ou então, se eu fizer da seguinte maneira, se eu pegar um diodo dessa forma aqui, certo? E conectá-lo a um outro diodo dessa maneira aqui. Aqui sendo a parte N, aqui sendo a parte P, aqui sendo a parte P, aqui sendo a parte N. E aí eu formando um camarada do tipo NPN, juntando aqui, fazendo um jump na parte central. Será que isso aqui funciona na prática?
Então, na verdade, isso aqui, pessoal, apesar na teoria parecer possível, mas na prática isso aqui não funciona, né? Aí você pergunta, mas por quê? Já que eu estou juntando os cristais na sequência em que a gente tem aqui em cima. Então, por exemplo, aqui em cima é um transistor do tipo NPN, né? Eu tenho o cristal N, o cristal P e o cristal N aqui, né? E me daria a mesma sequência, por exemplo, aqui, né? Mas por que não funciona? Porque as dimensões, certo? Isso aqui na verdade é um exagero. Então aqui eu tenho as dimensões desse cristal aqui, a gente está vendo de forma bidimensional, mas na prática, quando a gente está falando aqui de engenharia de materiais, isso aqui não é um cristal bidimensional, isso aqui é um elemento tridimensional, tem toda uma engenharia por trás. Os tamanhos, as dimensões dos cristais não são iguais. Então, aqui o que é que acontece? Eu tenho iguais dimensões no diodo comum, certo? E tenho níveis de dopagem semelhantes, né? Então, o que é a dopagem que a gente falou lá no início? Eu tenho silício puro, né? O cristal de silício puro. E aí eu venho aqui e acrescento um tipo de material que seja trivalente ou que seja tetravalente, né? E aí eu vou causar um desequilíbrio aqui no silício, causando excesso ou carência de elétrons. E aí eu vou ter um elemento dopado. Então, quanto mais elemento externo eu coloco, mais eu dopo o meu silício. Se eu boto pouco material externo, estou dopando pouco. Se eu boto muito, eu vou dopar muito, porque vai haver uma diferença entre prótons e elétrons muito alta, né? Certo? Então, o transistor, além de eu ter dimensões diferentes em cada um dos terminais, o nível de dopagem, o nível de elemento externo adicionado ao silício é diferente em cada camada, certo? Por isso que não funciona fazer essa ligação aqui que a gente tem aqui em teoria, né? Juntando dois diodos para fazer um transistor. Por isso aqui não funciona, certo? Aqui a gente tem a parte do aspecto físico entre os principais, os mais usados, digamos assim, em laboratório. Aqui ainda não tem um outro formato que a gente tem, que é o formato SMD, certo? O SMD, que é um tipo de configuração onde a gente tem aí um pequeno, um grande nível de miniaturização. Então, eu deixo de ter uma estrutura dessa e passo a ter um elementozinho muito pequeno, né? Com três terminais. Então, o transistor SMD ele é bem menor do que um transistor do tipo convencional, que são esses aqui, né? Então, aqui a gente não tá mostrando. Mas esses aqui são os mais conhecidos, são os que a gente tem no laboratório. A gente não tem encapsulamento SMD no laboratório. E a gente tem um diferente encapsulamento para diferentes tipos de níveis de corrente que a gente possa ter no componente. Então, para potência, quanto maior for a potência do componente, então ele vai ganhando tamanho e vai deixando de ter o invólucro, um invólucro, na verdade, isolante, podemos dizer assim. Passa a ter um invólucro que dissipa pouca energia térmica e passa a ganhar elementos de metal, né? Aqui você vê que esse último caso ele é todo metálico, isso para dissipar de forma mais eficiente o calor, né? Em virtude da sua alta potência, certo? Então aqui a gente pode ver o nível diferente de dopagem dos dois transistores, ou do tipo NPN e do tipo PNP, certo? Com relação às camadas. Então aqui, por exemplo, a gente vê que o emissor ele é fortemente dopado, né? Certo? O emissor é fortemente dopado, a gente vê aqui pela representação da quantidade de pontos positivos e negativos. A base ela tem dimensão menor do que o emissor e do que o coletor, então a base ela fica na parte central. E a base ela tem uma dopagem média e o coletor ele tem dopagem baixa, né? O coletor das três camadas o que tem a dopagem menor, certo? Então a gente pode dizer, né? Na literatura diz que a base ela tem
a base ela tem dimensões que chegam a ser 100 vezes menor do que o nosso coletor ou emissor. Então aqui na verdade é um exagero, tá, pessoal? Na prática, se a gente fosse representar de forma proporcional, a gente não ia nem ter como conseguir ver a base, porque ela é 100 vezes mais estreita do que o emissor e coletor, então praticamente a gente não ia ver a representação da base aí pela quantidade muito estreita que ela ia ser representada, certo? Então aqui a gente vê a concentração de cargas em cada uma e as dimensões que aqui eles exageram para ficar mais didático para a gente estudar, tá? Então, aqui dando continuidade àquilo que a gente estava falando, certo? A gente tem a formação de duas barreiras de potencial, uma barreira de potencial na junção NP ou PN1, certo? Que é essa primeira, e uma outra barreira na junção PN ou NP2, que é essa outra barreira do lado de cá, certo? Então, são a formação de duas barreiras de potencial. Então, ele chama cada uma das barreiras de junção, certo? Então, o transistor bipolar de junção são duas junções que ele vai ter. Então, aqui eu tenho a junção número 1, a junção número 2, para o NPN e para o PNP. Né? As duas junções. Aqui eu já tenho a representação dos terminais, emissor, base e coletor, certo? Emissor, base e coletor, certo? Emissor por quê? Porque é dele que vão fluir os elétrons, a base vai ser o elemento de controle e o coletor vai ser o elemento que vai receber os elétrons provenientes do fluxo base-coletor, emissor-coletor, desculpe, certo? Então a base é o elemento, é o terminal de controle e eu vou ter aqui um fluxo de corrente entre emissor e coletor. Quem vai fazer com que esse fluxo seja gerado é justamente o valor da corrente injetada na base. Transistor bipolar de junção, esse controle é feito através de corrente. E em outros tipos de transistores, como é o transistor de efeito de campo, FET, esse controle é feito através de tensão. Então são características diferentes, certo? O controle aqui, o controle de fluxo emissor-coletor é feito através da corrente. Então, como é que funciona? Se eu polarizar, e polarizar é o quê? Polarizar é colocar uma diferença de potencial. Se eu fizer uma polarização entre emissor e base, eu vou ter que a base, por ser muito estreita, ela vai tender a atrair, né? O terminal positivo vai tender a atrair elétrons que estão em excesso no emissor. A gente viu que ele é fortemente dopado. Só que a base, por ser muito estreita, ela não vai comportar esse alto fluxo de elétrons, certo? Aí a gente pode fazer analogia invertendo a tensão, né? E o elemento aqui agora é um elemento PNP, né? Então, fazendo a analogia inversa, né? Então eu tenho fluxo de corrente inverso e eu tenho fluxo de elementos inverso. Na verdade, a gente sabe que o próton não se desloca do átomo, então isso aqui, essa simbologia do mais sendo deslocado, isso aqui é só para critério didático, mas a gente sabe que quem se desloca na verdade é o elétron, certo? Mas aqui é para a gente ter uma analogia inversa ao comportamento que acontece no transistor do tipo NPN, tá? É só para a gente entender que acontece um fluxo de cargas no sentido inverso, certo? Então, aqui a gente tem, nesse caso, a polarização reversa. Então aqui eu tenho base com negativo e positivo no coletor, polarização reversa. E nesse caso o que acontece é que a barreira de potencial aumenta. Se você observar, a barreira entre base e coletor ela fica mais larga do que a barreira entre base e emissor, que fica mais estreita. E nessa situação o que a gente tem é apenas a corrente de fuga, quer dizer, um fluxo de corrente pequeno, né? Então isso é quando o transistor está polarizado de forma reversa, né? Para a situação PNP, o que acontece é o comportamento inverso, a gente não vai detalhar, e todas as representações que a gente vai usar, eu estou botando aqui porque é o que o livro Diodos e Transistor da editora Érica aborda, essas figuras são dele, certo? Então, na verdade, o que faz para ficar mais fácil é todo em cima do comportamento NPN, certo?
Na polarização completa, que é essa daqui, eu tenho a situação NPN, a situação PNP. E o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: emissor com grande concentração de cargas, coletor com concentração de cargas baixa, né? E a base, na hora que você injeta corrente na base, eu vou ter uma atração de elétrons livres que estão aqui no emissor para a base, que foi o que a gente viu há dois slides anteriores, né? Só que, se eu fizer uma outra polarização entre base e coletor, por exemplo, com um valor de tensão maior, então se eu fizer uma polarização aqui com um valor de tensão maior aqui entre base e coletor, ao invés da maioria dos elétrons descer pela base, eles vão fluir entre emissor e coletor, certo? Aí você vai me dizer, então quer dizer que o transistor ele vai ter diferentes valores de tensão, eu vou ter múltiplas fontes? Não, não vai ter múltiplas fontes. A gente vai trabalhar com uma única fonte e o que você vai ter aqui ligado a cada um dos terminais vai ser uma resistência e essa resistência é que é usada para delimitar o valor do nível de tensão de cada uma das terminais, certo? Então, nesse caso aqui, a base ela vai funcionar como uma espécie de gatilho, né? Então, quanto maior for a corrente que entrar na base, maior vai ser o fluxo de corrente entre emissor e coletor. Então, eu entendo isso aqui como se fosse, eu gosto de associar quando eu estou falando para as turmas, e um sistema como esse de transistor é como se você tivesse um registro de água, né? Uma borboleta aqui de água, aonde você tivesse aqui uma tubulação de água, por exemplo, e esse ponto aqui seria o equivalente ao meu emissor do transistor, esse ponto aqui seria o equivalente ao meu coletor do emissor, e aqui o giro da borboleta seria o equivalente à base do meu transistor. Então, quanto mais eu giro a minha base, quanto mais eu giro isso aqui, maior vai ser o fluxo emissor-coletor. Quanto menos eu giro a base, no sentido de abertura, menor vai ser o fluxo. Então, ora eu vou ter um fluxo baixo, ora eu vou ter um fluxo alto, dependendo do controle que eu faço na base. Esse controle é feito através da variação de corrente. Processo inverso é feito no transistor do tipo PNP. Então, tudo que acontece no EPN acontece no PNP, só que de maneira reversa, certo? Aqui eu tenho o transistor, a representação, o símbolo, né? O transistor do tipo NPN. Então, aqui faltou só a bola que circula ele. Então, no transistor do tipo NPN, a gente tem um círculo, a gente tem o terminal de base, a gente tem um terminal sem seta, um terminal com seta, certo? Terminal do meio é o terminal base, o terminal sem a seta é o coletor e a setinha é o emissor. Seta para fora representa transistor do tipo NPN, tá? E se eu tiver uma situação igual, só que com seta para dentro, aí a gente tem um transistor do tipo PNP, certo? Então, no transistor do tipo PNP, eu vou ter a base no meio, certo? Eu vou ter o coletor aqui e o emissor com seta para dentro, né? Então, vai ser o transistor tipo PNP, tá? Então, como é que funciona o fluxo de corrente e as tensões no NPN? Então, no transistor tipo NPN, eu tenho corrente chegando na base, né? Aqui é a base, corrente chegando na base, corrente saindo do emissor, certo? Aqui é o valor da corrente de emissor, esse terminal é emissor, e esse terminal aqui é o coletor. Então, corrente chegando no coletor, certo? No caso do tipo PNP, desculpe, o que acontece é o inverso. Então, aonde eu tinha corrente chegando na base no NPN, corrente sai da base no PNP. Aonde eu tinha corrente chegando no coletor, no tipo NPN, a corrente, no caso aqui, o coletor esse terminal, a corrente ela sai do coletor. Aonde eu tinha corrente saindo do emissor, no NPN, a corrente chega no emissor, né?
A corrente aqui ela entra no emissor no tipo PNP. Então tudo que acontece no NPN acontece no PNP com sentido contrário, tá? O transistor ele tem tensões aqui, ele tem uma tensão entre o coletor, né, e o emissor. Então essa tensão entre coletor e emissor aqui a gente chama de tensão entre coletor e emissor, VCE. Essa tensão entre a base e o coletor a gente chama de tensão entre base e coletor, que é o VBC. E essa tensão aqui entre a base e o emissor a gente chama de tensão entre base e emissor, VBE. Certo? O livro ele traz uma nomenclatura diferente no seguinte sentido, né? O livro ele diz o seguinte: quando é PNP, eu troco a sequência das letras, certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, onde é que é o valor da sequência da letra? Eu tenho aqui VCB, tá? Aqui ele trata como VBC, quer dizer, é as mesmas letras, o B e o C, só que no PNP ele inverte. Eu trato tudo da mesma forma, certo, pessoal? Eu não fico com esse negócio de inverter, não, porque acaba que confunde a pessoa, né? Então, aqui, por exemplo, ele chama VBE, aqui ele chama VEB, né? Certo? Então, ele inverte só para dizer que a polaridade está invertida, mas nesse sentido eu não gosto de fazer. O que acontece é o seguinte, entre a base e o emissor, quando polarizado diretamente, o transistor é como se nessa junção base-emissor aqui fosse um diodo polarizado diretamente, certo? Aqui, ó. Certo? Até hoje eu nunca vi transistor de silício, então todo transistor de germânio, então todo transistor que a gente adota é de silício. Então, como isso aqui é visto como um diodo polarizado diretamente, esse valor da tensão de VBL equivale aproximadamente igual a 0,7 volts. Então, em toda situação que a gente tiver, a não ser que o problema lhe dê o valor da tensão VBE, mas ela gira em torno de 0,7 volts. Isso aqui a gente adota quando o problema não menciona, né, esse valor de tensão. Então, daqui, pessoal, a gente pode tirar algumas relações. Que relações são essas? Então, as relações que a gente pode adotar é que essa tensão VCE é a soma de VBE mais VCB. Então, eu posso dizer que eu vou chamar aqui de relações, certo? Relações de tensão VCE, que é a tensão coletor-emissor, é igual à tensão VBC ou VCB, certo? Mais o valor da tensão VBE, certo? Mais o VBE. Essa é uma das relações. Qual é a outra relação que a gente tira? A relação de corrente, tá? Então, a corrente que sai no emissor é a soma do que chega no transistor. Então, o que chega é IB mais IC. Então, eu vou dizer que IE, que é o que sai, é igual a IC mais IB, certo? Eu vou dizer que VBE, caso o problema não dê, vale aproximadamente 0,7 volts, tá? E vou dizer que o transistor ele tem dois elementos que a gente chama de ganho de corrente, que é o alfa. Na verdade, tem o alfa e tem o beta, que são os dois ganhos, né? Certo? Alfa e beta. Alfa é a relação entre IC sobre IE, certo? IC sobre IE. E o beta é IC sobre IB, certo? IC sobre IB, é a relação de beta, tá? Então, veja só, vamos raciocinar aqui uma coisa, tá? IC, certo? IC é a corrente que sai ou que chega no coletor. Então, IC é essa correntezinha aqui, ó. Ela chega no coletor, tá? IB, pessoal, é só para vocês terem uma ideia, IC e IE são da ordem de miliamperes. Então, eu vou botar aqui miliamperes aqui, miliamperes aqui. A corrente de base, ela, na maioria dos cálculos que vocês vão fazer, o valor dela é da ordem de microamperes. Então, tem miliamperes aqui, microamperes aqui. Ou seja, praticamente toda a corrente que chega no coletor, ela sai pelo emissor, certo? Uma parcela
se soma a corrente de coletor, que é o valor do IB. Mas IB ele é de 100 a 1000 vezes menor do que IC. Então, se você pegar um cálculo aí para comparar, você vai ver que o valor de IB é muito pequeno. Então, algumas pessoas dizem, então posso dizer que E e C são praticamente iguais? Sim, mas na hora de fazer os cálculos, quando a gente for fazer a parte de... não vai poder dizer que C é igual a IE, tá certo? Apesar de serem próximos. Então aqui é o seguinte, ele diz que a relação alfa é igual a IC sobre E, tá? Se eu sei que IC é praticamente igual a IE, mas eu pergunto, qual dos dois será o maior, IC ou IE, né? Então, IE, como é a soma de IC mais IB, é quase o valor de IC, mas é um pouquinho maior do que ele por conta do IB. Então, o IB ele foi somado ao IC para dar o IE. Então, aqui o numerador ele é levemente menor do que o denominador, certo? Levemente menor. O denominador é maior um pouquinho, certo? Então, se você fizer a divisão de uma coisa por uma coisa um pouquinho maior do que essa parte do numerador, o valor de alfa vai dar maior, menor, igual a 1, né? É a dúvida que a gente tem. Então, se o denominador ele é levemente maior do que o numerador, o alfa ele dá alguma coisa próximo de 1, né? Seria 1 se fossem iguais. Mas como o i é um pouco maior, então essa relação aqui vai me dar uma coisa um pouquinho menor do que 1, né? Porque o numerador ele é maior, certo? Então o alfa ele é levemente, certo? Aproximadamente igual a 1, certo? Só que menor do que 1. Então, o que é que acontece? Se o transistor ele tem um ganho alto, um ganho alto significa dizer que ele vai precisar de uma pequena corrente de base para sensibilizar o fluxo coletor-emissor. Então, é um transistor que tem alfa da ordem de 0,90, 0,80, certo? Qual a unidade do alfa? Não tem unidade, porque, pessoal, estou dividindo corrente por corrente, então aqui é um número adimensional, só para vocês se familiarizarem, tá? No caso do beta, o que é que acontece? O beta eu tenho um IC aqui, que é muito maior do que IB, muito maior. Então, se eu tenho uma coisa muito maior dividido por uma coisa menor, o resultado aqui vai dar uma coisa grande ainda, tá? Mas bem maior do que 1. Então, por exemplo, o beta, aí tem, dependendo do transistor, tem beta que varia de 50, 60, beta de 200, né? Em valores de beta bem altos aí. A unidade também adimensional, tá? Então, quanto maior o beta, mais próximas as correntes são IC e IE, certo? Significa dizer que a corrente de base é muito, muito, muito pequena. Então, por exemplo, existem situações onde é desejável ter uma corrente bem pequenininha, né? Então, por exemplo, existem dispositivos, como por exemplo os botões de alguns elevadores mais modernos, que o botão ele é acionado, é um botãozinho metálico, ele é acionado não pelo aperto da botoeira, mas é acionado só pelo toque da mão, né? Então, quando você dá um toquezinho no botão, na parte de metal, ele já entende qual é o andar que você quer ir e já faz a interpretação, né? Então, aqui dali por trás é um sisteminha que capta apenas o toque, né, da parte metálica, né? Então, existe uma grande amplificação. A descarga eletrostática do seu corpo ela vai ser captada e vai ser amplificada várias vezes para permitir o acionamento, né, da parte interna, que vai entender aquilo como sendo um toque no botão. Então, aqui a gente tem uma representação da amplificação do sinal, né? Quanto maior for o ganho beta do nosso transistor, quanto maior for esse ganho beta aqui, maior vai ser a minha amplificação, né? Mas eu vou poder ter uma amplificação. Então, isso aí depende muito do beta. Então, se a relação do beta for uma relação muito grande, eu com um pequeno sinal, veja que esse sinal, apesar de parecer senoidal, mas ele não é senoidal,
O valor da corrente aqui, ela não desce do eixo Y, ele está todo para cima do eixo, então isso aqui é uma variação, mas é uma variação contínua, não tem variação, não tem alternância do valor da corrente, certo? Então isso aqui, jogar no transistor, eu posso ter uma amplificação, quer dizer, eu mantenho as características de comportamento, ou seja, período, frequência, esses limites aqui de tempo eu mantenho, esses limites aqui, certo? São correspondentes aqui, mas eu altero o valor da amplitude, né? Então, esse valor da amplitude no eixo do Y é bem maior do que a amplitudezinha desse sinalzinho aqui. Então, isso aqui eu uso quando eu tenho um dispositivo eletrônico interno e o transistor, normalmente ele é usado como interface, como interface, né? O transistor ele é um elemento que ele está tá na porta entre o ambiente, certo? Ele fica entre o ambiente e a parte do microprocessamento, né? Então aqui é onde está, aqui na parte interna é onde eu tenho meus chips, né? Níveis de corrente mais sensíveis, então a etapa transistor ela fica normalmente no meio. Ela fica captando aquilo que está fora, né? Um toque no botão, por exemplo, para transmitir isso aqui para um elemento que vai fazer o processamento, o microprocessador, para tomar as decisões, certo? Então, o transistor normalmente ele fica nessa região de interface. Ou pode ficar também como elemento de acionamento na saída, recebendo os sinais do controlador, certo? Para fazer acionamento de uma carga, né? De uma lâmpada, né? De um motor elétrico e assim por diante. Então, o transistor ele tanto está na etapa de interface de entrada como na fase de interface de saída, né? Lógico, tem outras aplicações, as principais aplicações são essas aí, tá? Nós vamos trabalhar com a parte de polarização, são 6 configurações de polarização, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, das quais a gente vai trabalhar aqui 3, certo? Então nós vamos trabalhar com 3.